É uma cidade que carrega no próprio nome um DNA indígena, né? Um DNA bororo. Cuiabá vem de Cuiapá, que é o lugar onde se pesca com a flecha-arpão. É aquele ponto ali no rio Cuiabá, abaixo da ponte Júlio Miller, aquelas pedras ali, é um ponto geográfico que identifica a cidade. Mas ele mais do que identifica a cidade, porque ele carrega no nome essa palavra bororo, que é o Icuiapá. É diferente, por exemplo, não quero ficar fazendo comparação com Campo Grande, porque Campo Grande também identifica um lugar geográfico, né? Um campo grande, aquela região foi o nome que deram para... Mas aqui, além do ponto geográfico, ali do lugar onde se pesca com a flecha-arpão, você diz que aquele lugar pertencia ao povo bororo. Aquele era um domínio de um povo que habitava aqui. O bororo é muito interessante, a organização social, toda a parte espiritual, é uma coisa impressionante. A organização social. Uma coisa que as pessoas falam, tal, da gente aqui, que somos civilizados, tal, você não vê em nenhum povo, criança abandonada, velho abandonado. Lá não tem polícia, não tem cadeia. E as pessoas convivem. Eu falo que eu desafio a gente aqui, pegar aí 50, 60 doutores, levar para um acampamento e deixar lá 2 meses. Eu vou falar para você que provavelmente sai morte. Nós aqui que achamos que somos os civilizados. Então, eu acho que eles têm uma maneira de se relacionar que eu acho que é interessante, o seguinte, onde aqui na nossa sociedade existe um pedaço da sociedade, da nossa civilização, vai estudando e virando doutor e pós-doutor e aquela coisa, a outra vai virando escória, né? Eles são ao contrário disso, eles tentam sempre a igualdade. Então ninguém tem o conhecimento sozinho, ninguém conhece tudo. Eu sei uma parte, você sabe outra, outro sabe outra, e é o conjunto desses saberes que formam um todo. Nós somos cuiabanos, carregamos no nome então essa ligação ancestral aí com o povo que habitava aqui e que tinha uma maneira própria de construir as suas habitações, assim como os bororo, os yaulapiti, os camaiurá, os pareci, os bacairi, cada um tinha um desenho próprio de casa, né? E que eram todas construídas dentro de um sistema muito semelhante, que é uma estrutura principal de madeira, uma cobertura de palha, né, mas com diferenças, né, que a gente pode ver aqui nas maquetes que estão colocadas aqui dentro. Essa característica, né, ela um pouco foi deixada de lado pelos portugueses, pelos bandeirantes, pelos primeiros que chegaram aqui, os primeiros europeus que chegaram por aqui e trouxeram um modelo diferente de construção, que eram paredes verticais, o telhado, né, inclinado, e que deixou de lado. Agora essa perspectiva de você misturar isso ainda está presente nos dias de hoje. Eu acho que essa é uma coisa que nos anima muito aqui no Tecnoíndia, porque essa mistura é muito rica. Então hoje, quando a gente está falando dessa mistura, né, da população toda saindo à rua para falar, nós podemos também fazer um paralelo aí e dizer que a mistura das arquiteturas é interessante. Então, a primeira coisa que eu acho, assim, antes de chegar na arquitetura aí, João, é o rio Cuiabá, né, cara? O rio Cuiabá, os portugueses chegaram, né, todo mundo sabe, em 1719 e tal, chegaram pelo rio Cuiabá. E os bororos, né, moravam aqui, era o Império Bororo em Mato Grosso, né? E eles moravam aqui em uma das aldeias aqui em Cuiabá, né? E eles atribuíram o nome ao rio Cuiabá de Cuiabá, por conta disso que virou Arraial, né? Arraial, depois Vila no Bom Jesus de Cuiabá, né? Então a palavra bororo. E com a chegada dos portugueses, lá no período colonial brasileiro, né? Contemporâneo de Ouro Preto, contemporâneo do ciclo do ouro, né? Vieram atrás do ouro e tal. Aqui é um laboratório vivo de práticas sustentáveis. A gente fez, para isso, a gente estruturou, concebeu e construiu um prédio
onde existe práticas sustentáveis do ambiente construído em todo ele. É interessante porque para o empresário, essa palavra sustentabilidade é muito ampla, então ele fica pensando assim, como é que eu posso inserir sustentabilidade no meu negócio? E aí, como fazer isso para a classe empresarial? A forma é mostrando ao vivo que é possível, através de exemplos práticos. Para isso, a gente concebeu esse prédio de uma forma que ele pudesse ter uma arquitetura no modelo sustentável e uma construção com baixo impacto ambiental. E o arquiteto, que é um arquiteto mato-grossense, o José Afonso Botura Porto Carreiro, ele é o coordenador de arquitetura da Universidade Federal e é um profissional que estudou a arquitetura, as casas indígenas e o que é que ela traz de conforto ambiental, como é que esses povos se movimentam no seu espaço urbano e também como é que eles moram. E trouxe para esse prédio, né, toda a arquitetura indígena para que a gente pudesse ter aqui na cidade, no meio urbano, práticas sustentáveis do ambiente construído, inspirado em um povo que mora com conforto, que mora dentro de um ambiente natural e tem conforto térmico e tem conforto lumínico. Então o arquiteto ele trouxe para o prédio todos esses exemplos. E aí, se a gente observar nesse prédio, e depois a gente pode observar isso mais tranquilamente, é que esse prédio é construído em duas cascas. Ele tem uma casca estrutural e uma casca que é uma casca de conforto térmico, que entre elas a água de chuva ela passa e ela resfria o prédio, assim como nas casas xinguanas. Eles são construídos em duas etapas, em duas cascas, só que de palha, e a gente construiu de concreto, porque nós estamos no meio urbano. Então são duas cascas e entre elas ou a gente tem um insulamento de ar quente ou um resfriamento através de água de chuva que depois é reaproveitada, ela vai para cisternas e aí ela é reaproveitada tanto nas bacias sanitárias como na irrigação do terreno, como na manutenção do prédio, para que a gente possa começar a ter o hábito de tratar a água como um elemento vivo, imprescindível à vida. Existe uma nova ordem no ar, nós podemos viver melhor. Nós podemos viver de forma mais amigável e podemos encontrar um equilíbrio entre produzir, um equilíbrio entre consumir, um equilíbrio entre se responsabilizar pelo que a gente faz. Isso é um ato de cidadania, de forma que a gente possa mudar o modelo mental que a gente tem hoje, de fazer negócio sem perceber na nossa volta quais são os impactos que a gente dá. De nós, como consumidores, também consumir e sem raciocinar de onde vem aquilo, para onde vai aquilo. Então, assim, é uma excelente hora de crescermos como pessoas, como cidadão, como cidadã, como empresários e como governantes, de se ter uma ordem melhor neste planeta, né? Onde a gente possa consumir e preservar, onde a gente possa produzir e conservar, onde a gente possa conviver neste ambiente. Nós sempre levamos um desenho nosso da cidade para as aldeias, um desenho muito pobre, infelizmente, né? E aí eu acho que os povos indígenas têm a mesma razão, estão junto conosco, junto com a população toda que sai às ruas para reclamar, que aquele desenho que foi exportado para as aldeias era o desenho mais pobre das cidades, né? A construção mais mal feita, que a gente repete nas periferias das cidades, foram levadas para as aldeias. Quando o desenho que eles têm nas aldeias é um desenho muito rico e que eles começam agora a exportar para a cidade. É possível fazer isso, o prédio do Sebrae é um exemplo desses assim, um exemplo que eu gosto muito de falar, porque eu participei do projeto com um grupo de profissionais aqui de Cuiabá mesmo, e ele está executado e está se transformando numa referência, né, de uma edificação que economiza energia durante o seu uso. Então esse desenho, ele foi possível porque nós fomos beber lá naquela água, né, do desenho ancestral, onde as camadas de palha se transformaram em duas cascas de concreto.